Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todos muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Venho falar hoje um pouco sobre a noção de ato administrativo para você aqui da disciplina em Instituições de Direito Público e Privado. Vamos lá, o ato administrativo ele é uma manifestação de vontade da administração pública que é voltado para a criação, modificação, extinção de direitos, né, instituições de obrigações também, estabelecimento de obrigações, responsabilidades que a administração ela pode. Né? A administração ela tem uma função, né? Ela tem um poder, melhor assim, né? Chamado de império, que ela pode impor a sua vontade aos particulares, né? Ao cidadão. Então, o cidadão nem sempre ele tem o poder de resistir em face à administração pública, justamente porque é uma relação que ela é investida de um poder, né, diante da supremacia do interesse público sobre o privado. Bom, nós precisamos pensar o seguinte: esse ato administrativo, né, essa manifestação de vontade, ela decorre de diversas maneiras, mas de ampla forma, né, que o Estado ele possa fazer, seja por meio de uma portaria, de uma circular, seja por meio de um decreto. Esses atos administrativos eles precisam ter alguns atributos que são importantes, como ele precisa ter a presunção de legalidade. Então, os atos administrativos eles se presumem legais. Então, se a gente entende que a administração pública ela deve se pautar pelo princípio da legalidade, então a gente entende, né, que um Estado, que um ato desse Estado em suas diversas manifestações, ele deve ser presumido legal. Bom, é uma presunção absoluta? Não, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Né? A parte ela pode comprovar que aquela manifestação ela foi contrária à lei. Então é uma manifestação que não precisa ser absoluta. Tá? Então, ou melhor, não é uma presunção que precisa ser considerada como absoluta, é uma presunção que ela é relativa, ela admite prova em contrário. Você pode demonstrar que o ato praticado pela administração é ilegal. Bom, um outro exemplo é a autoexecutoriedade, tá? O outro atributo desse ato administrativo. Né? Então significa dizer que em determinados contextos o ato da administração pública ele é autoexecutável, ele não depende de uma chancela de outro poder, por exemplo. Então, se o município ele aplica uma multa, o Estado, a União, o DETRAN, né, o Departamento de Trânsito, ele vai te aplicar uma multa, bom, neste caso, ele não vai precisar de autorização do Poder Judiciário para executar, ele vai te cobrar a multa, né? Vai inserir lá no sistema e vai começar a cobrar. Você a partir dali já está devendo aquele valor quando houver o lançamento daquela penalidade, tá bom? Então o Estado ele tem o poder de auto-executar as suas próprias decisões. Uma outra questão, né, um outro atributo que nós temos é a imperatividade. Então a administração ela não pede, né? A administração ela tem o poder de mandar. Então ela pode simplesmente ter uma decisão na qual ela sujeita o cidadão à sua vontade. Então isso é imperatividade, né? Isso é o poder de você fazer com que a sua vontade prevaleça. Então esses são três atributos do ato administrativo. Bom, nós temos alguns requisitos para que esse ato administrativo ele seja considerado válido. Tá? Então, o ato administrativo ele precisa ter competência, finalidade, ele precisa ter objeto, precisa ter motivação, precisa ter forma. Então, são 5 elementos, 5 requisitos que são importantes para que esse ato ele seja considerado válido. Pela competência, nós temos que o ato ele precisa ser praticado por uma pessoa que tenha poder suficiente para fazer aquilo. Então, a competência, como já foi estudado em outro contexto, a competência é uma parte do poder que é destinado para alguém. Então, vamos supor que um decreto do prefeito da sua cidade resolveu revogar a Constituição. Bom, ele não tem poder para aquilo. Então, é um ato que, né,
chegaria a ser inexistente, né? Não tem nenhuma formalidade, não atende os requisitos essenciais. Então, da mesma forma, se foi o secretário, mas eu digo não o secretário municipal, né? O subsecretário lá, o estagiário ou alguém que exerce uma função meramente burocrática, quem decidiu por demitir o secretário de saúde do município. Bom, não haveria aí esse poder, né? O poder vai ser dado ao prefeito. Então, a competência é o primeiro ponto que a gente precisa identificar quem é a pessoa que tem o poder para a prática do ato. Então, quando se existe aí a designação do expediente, então há um decreto dizendo, digamos que dia 23 vai ser feriado, vai ser ponto facultativo, né? Ou não, é só um exemplo. Então, há alguém que tenha o poder para dizer isso. Se for alguém que não tem o poder para dizer isso, o ato ele não tem a sua validade considerada. Um outro requisito importante é a forma. Muitas vezes o ato ele precisa ter uma forma específica e essa forma precisa ser atendida. Então, a formalidade do ato é importante para a sua perfeição, né? Então, o ato muitas vezes ele pode se revestir de um decreto, porque tem que ser um decreto, ele pode ser uma resolução, porque pode ser uma resolução, uma circular, ele pode ter também um formalismo específico, né? Ser um ato complexo, passar por um processo, uma série de ações para que ele tenha um resultado final. Então, a forma do ato ela tem que ser condizente com a que é exigida em lei. Outro ponto que nós temos é a finalidade. Tá? Todo ato ele precisa atingir um fim. Então, se você, por exemplo, quer tirar uma casa, né, tem uma casa que fica impedindo a ligação de duas vias públicas, né? Então você vai ter que fazer uma desapropriação, né? A finalidade é justamente passar ali. A finalidade é importante porque a gente precisa conhecer, ter transparência se a função, né, que aquele ato ele foi utilizado, ele atende ao que está sendo proposto ou não. Então, uma forma de se ter controle sobre o ato para se fazer uma investigação sobre isso. Um outro ponto importante é a motivação do ato. O ato motivado é um ponto também a ser considerado no direito administrativo. Isso porque a motivação, nem todos os atos eles precisam ser motivados. Por exemplo, se você é prefeito de uma cidade, né, o prefeito de uma cidade ele pode simplesmente demitir hoje o secretário de saúde, ele pode demitir o secretário de educação, ele não precisa nem justificar, ele pode demitir. São pessoas que são nomeadas em cargo comissionado, né, e são funções de confiança. Uma vez que ele perdeu a confiança, ele já pode demitir. Ele não precisa sequer motivar o ato. Então, esse ato ele não precisa ser motivado. Porém, se for motivado, ele precisa conter a verdade. Tá? Então, há aí uma vinculação que não era necessária e passou a ser necessária. Então, o ato ele precisa ser motivado, e alguns atos eles precisam ser motivados, outros não. Então, cargo de confiança não. Mas outros atos, sim. Né? Muitas vezes a abertura de um concurso, você precisa motivar a nomeação de determinado servidor, você precisa motivar, e esse motivo ele vai ser utilizado também, como eu falei, em relação à finalidade, como uma forma de controle para saber se o motivo é verdadeiro ou não. Então, se você pode demitir um secretário de saúde de qualquer forma e disser que vai demitir por conta de corrupção, tem que ter, no mínimo, a demonstração disso para que o ato ele seja considerado válido. Porque se ele comprovar, o secretário comprovar que não está envolvido em nenhum caso de corrupção, então a justificativa do ato ela não se sustenta e ainda pode haver uma lesão à honra do secretário. Bom, o objeto também, né? A gente precisa ter um objeto muito claro, um objeto lícito, um objeto possível, um objeto determinado no ato administrativo. Então, o objeto também é um ponto importante, né? Todo ato ele precisa ter algo, né? Ele vai ter um conteúdo e esse conteúdo ele precisa
está dentro também das atribuições daquele poder que ele vai realizar, certo? Vai realizar o ato. Então nós temos aqui como requisitos a competência, a finalidade, a forma, a motivação do ato e temos também o objeto, tá bom? Então esse é o conteúdo que eu teria para falar hoje sobre os atos administrativos. Espero que esse vídeo tenha servido. Se serviu, peço que deixe aqui a curtida. Caso não, peço que deixe aqui a sua dúvida nos comentários, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.